e já podemos recordar a morte do Senhor até que Ele venha. É muito importante esta lembrança, esta recordação, porque nós assim anunciamos que Cristo morreu pelos pecados da humanidade, potencialmente por toda a humanidade, como nós sabemos. Isto é, o sacrifício realizado é mais que suficiente para salvar toda a gente. Ninguém se perde por falta de provisão da parte de Deus. Aqueles que se perdem é tão somente porque rejeitam esta verdade de que o Senhor Jesus morreu para poder substituir na sentença de morte que pairava sobre cada um de nós. Ele nos substituiu. Quem aceita ser substituído por Ele fica abrangido pela obra que Ele realizou. Mas quem não aceita isso, quem se quer apresentar perante Deus com o seu mérito, com as suas obras, boas ou más. As pessoas acham que têm boas obras e que não fazem más obras ou que fazem poucas. Mas aos olhos de Deus não há obra que possa justificar o homem, porque nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Isto é, a lei não salva, a lei mostra o erro. A lei mostra o erro. Mas a lei em si não tem o antídoto para o veneno, não é? Uma coisa é alguém dizer que tu foste mordido por aquela cobra e ela é venenosa, estás sujeito a morrer. Outra coisa é essa pessoa poder ter um antídoto, não é? Que me livre das consequências desse veneno. É verdade. Nós já em Hebreus, na carta aos Hebreus, nós já vimos os dois primeiros capítulos. O capítulo 1 e o capítulo 2. Já vimos que o Senhor Jesus, como Filho de Deus, é superior aos anjos. É o primeiro capítulo todo. Depois vimos que o Senhor Jesus Cristo, como Filho do homem, como homem, Ele continua a ser superior aos anjos. Porque Ele, ao tomar a nossa natureza, Ele tornou-se um sumo sacerdote idóneo e misericordioso. Os anjos nunca fizeram esta aprendizagem. Não têm, portanto, esta competência. E por isso, até neste aspecto, na sua humanidade, o Senhor Jesus é superior aos anjos. Hoje, pela sua graça, nós vamos ver, não o capítulo 3 todo, mas apenas esta primeira parte que mostra que o Senhor Jesus é superior a Moisés. Deixaremos para uma outra oportunidade, até porque o texto seria longo, isto é, a sua análise, são apenas 19 versículos, mas a sua análise não daria para ser feita no tempo que temos agora. Então, vamos ler os primeiros 6 versículos, eu vou ler também o 7, vou incluir também o 7 na nossa leitura. Pelo que, irmãos santos, isto é, em consequência daquilo que foi exposto até aqui, até ao fim do capítulo 2. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque
ele é tido, ele, Jesus, o Senhor Jesus Cristo, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se não somente... Desculpem. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação, no deserto. Vamos parar aqui. Então, o Senhor, o autor da epístola, dirige-se aos crentes que neste caso, por todo o contexto, nós vemos que são os hebreus. São aqueles que um dia conheceram o Senhor Jesus Cristo e entregaram as suas vidas a Ele, recebendo assim a salvação, a remissão dos seus pecados. Portanto, são crentes como nós. O escritor chama-lhe irmãos e chama-lhe, ou caracteriza-os, adjetiva-os como santos. Irmãos santos. Isto é, eles foram santificados. Só é santificado quem é regenerado, quem nasce de novo. Então, nós não temos razão para dizer que estes hebreus não eram crentes a 100%. Eles eram crentes no Senhor Jesus Cristo e santificados, participantes da vocação celestial, isto é, receberam a chamada. Aquela chamada de que Paulo tanto fala, tanto no capítulo 4, versículo 1 de Efésios, como em Filipenses também, fala da vocação celestial. Andai como é dignos da vocação com que fostes chamados. Portanto, ele aí até junta os dois conceitos, o de vocação e o de chamado, em Filipenses capítulo 3. Portanto, foram chamados, e nós sabemos que aqueles que chamou, a esses também santificou, etc., e glorificou. Portanto, o escritor está aqui a dirigir-se a crentes no Senhor Jesus Cristo. E o que é que... muito obrigado. E o que é que lhes é dito? O que é que lhes é, de alguma forma, pedido? É que eles considerem a quem? A Jesus Cristo. Considerai a Jesus Cristo. Isto é, atentai para Jesus Cristo. Tende em conta, apreciai, analisai quem Ele é. Analisai a sua vida. Analisai o seu caráter. Analisai. Buscai conhecer. Procurai. É isto que o escritor aqui diz. Considerai a Jesus Cristo. Muita gente neste mundo, milhões e milhões de pessoas, desconsideram-no. Alguns até não têm conhecimento da sua existência. Creio que hoje será uma minoria, se é que ainda existe alguém que não tenha ouvido falar. Mas é possível que sim.
É possível que haja alguém que não tenha ouvido falar de Jesus Cristo. Mas a grande maioria, que já é, que ouviu falar, pura e simplesmente ignoram, desprezam, não têm em conta nem a sua pessoa, nem a sua palavra, a sua doutrina. Não tem nada disso em conta. Muitos o fazem de forma consciente. Outros o fazem por ignorância, por desconhecimento, porque ainda não ouviram verdadeiramente a mensagem da palavra de Deus. Alguns têm-na ouvido, mais ou menos correta, às vezes com deturpação, como nós sabemos, mesmo dentro da cristandade, porque temos que falar da cristandade como realmente um conjunto muito heterogéneo. O cristianismo não é realmente um movimento ou uma identidade coesa e única. Podemos falar até de cristianismo apóstata, porque o há. Cristianismo idólatra, porque o há. Porque o há. Há pessoas que são cristãos apenas no nome. Isto é, são cristãos nominais. Portanto, é sempre um desafio para nós analisarmos a nossa própria vida, analisarmos aquilo em que cremos, em quem cremos e no que cremos acerca dessa pessoa. As suas palavras têm para nós valor? Isto é, damos crédito à pregação que um dia ouvimos e aceitamos como verdadeiras as palavras que o Senhor Jesus proferiu? Então, nesse caso, se damos crédito à pregação, se um dia nascemos de novo, nós, então, somos cristãos verdadeiros. Mas se apenas somos crentes de nome, então nós estamos ainda perdidos, ainda carecemos de nascer de novo, de sermos resgatados da nossa vã maneira de viver que por tradição recebemos de nossos pais. Então, considerai a Jesus Cristo, que é, entre outras coisas, como nós já vimos, o Filho de Deus, não é? Nós já vimos que é o Filho de Deus. Vimos na leitura que o nosso irmão David fez em Deuteronômio, vimos que ele é profeta, não é? Somos informados que ele é rei, vemos que ele é rei, mas aqui o escritor diz que Jesus Cristo é apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Da nossa confissão. Apóstolo e sumo sacerdote. A palavra apóstolo, em sentido amplo, quer dizer enviado. Alguém que é enviado. Isso é que é o apóstolo. Os apóstolos do Senhor Jesus foi aqueles que ele enviou a vários sítios. Num certo sentido, num sentido amplo, aqueles 70 foram enviados e, portanto, nesse sentido também foram apóstolos. Mas as características dos 12 apóstolos, aqueles 12 que ele elegeu, que ele escolheu, essas características levam a que eles formem um grupo especial, um grupo à parte, porque eles tinham realmente da parte do Senhor uma comissão, um trabalho, uma obra para realizar. Eles eram as testemunhas da sua vida, da sua doutrina, da sua morte, da sua ressurreição. Eles privaram com ele, estiveram com ele, portanto, eles tinham, em relação aos outros, tinham realmente um ministério especial, diferente. O apóstolo Paulo também, embora não tenha feito parte dos 12, nem possa ser incluído nesse grupo, porque esse grupo, mesmo depois da morte de Judas,
voltou a ter 12. Portanto, o apóstolo Paulo também é testemunha da vida, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, porque ele apareceu-lhe no caminho para Damasco, vivo, falou com ele, instruiu. Ele não andou 3 anos com o Senhor Jesus Cristo a ouvir os seus ensinos, a sua doutrina, mas foi-lhe feita a revelação, diretamente, como ele diz, não recebeu de homem algum, mas o Senhor lhe deu diretamente conhecimentos acerca da igreja que outros não tiveram o privilégio de ter. Por isso, as cartas de Paulo, para nós, são de muita instrução. Têm coisas que realmente precisávamos de saber e que outras porções das Escrituras não contêm. Então, o Senhor Jesus Cristo foi o enviado do Pai, enviado de Deus. Ele veio, como ele disse, não para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E é neste sentido que ele é apóstolo. Nós podíamos dizer que Moisés também foi apóstolo. Ele estava no Monte Horebe. Ele andava com as ovelhas do seu sogro Jetro. Ele viu a sarça arder sem se consumir. E aproximou-se. E o Senhor falou com ele, dizendo-lhe em primeiro lugar para ele tirar dos seus pés as suas sandálias, porque a terra em que ele estava era terra santa. Então ele fez isso. E o Senhor falou com ele e comissionou. O Senhor enviou. É verdade que no início Moisés não queria aceitar a missão. Moisés não queria este apostolado. Um autêntico apostolado. O de ir e dizer ao povo de Israel, escravo no Egito, de que tinha chegado o momento da libertação. Não é? Como o Senhor Jesus disse, é chegado a vós o reino de Deus. Ele foi ao Egito dizer aos cativos do povo de Israel que tinha chegado a hora da sua libertação. E dizer a Faraó, deixa ir o meu povo. Assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo. Portanto, autêntico apóstolo também. Mas o escritor diz também, e no seguimento do que apresentou no capítulo 2, que ele é sumo sacerdote da nossa confissão. Apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Não é apenas o enviado de Deus para anunciar o reino de Deus e a sua glória, mas ele veio também para apresentar a Deus um sacrifício, como o sumo sacerdote tinha que fazer, não é? E podemos dizer que o dia da expiação, o verdadeiro Yom Kippur, foi naquele dia, na Páscoa daquele ano, em que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, lá naquele monte, lá no Calvário. Ali foi realmente realizada a expiação do nosso pecado. Foi ali. Então, ele é apóstolo que traz a boa nova, enviado de Deus que traz realmente a boa nova, mas ele é simultaneamente aquele que torna possível que essa boa nova nos abranja, que nós a alcancemos, ou que ela nos alcance, porque esta é que é a realidade. O reino de Deus alcançou-nos. Não fomos nós que alcançámos o reino de Deus. Foi Deus que nos fez ovelhas do seu pasto. Não fomos nós que fizemos dele o nosso Deus. Alguns pensam que é assim. Fazem de Deus, do Deus de
de Abraão, de Isaque e de Jacó, do Deus de Moisés, fazem dele o seu Deus. Acham eles que conseguem fazer isto. Mas isso não é possível. Deus é que faz de nós povo seu e ovelhas do seu pastoreio, ovelhas do seu pasto. É Ele. Então, caracterizado mais uma vez, o Senhor Jesus, apresentado aqui pelo escritor, ele continua sendo fiel ao que o constituiu. Quem é que o constituiu? Apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Foi Deus, Pai. Foi o Pai que o constituiu. E então ele foi fiel àquele que o constituiu. E nós podemos ver isso naquela oração que ele fez, que o Senhor Jesus fez no capítulo 17 de João. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer, que me deste para fazer. O Senhor Jesus foi fiel naquilo para que foi comissionado, naquilo para que foi escolhido e enviado por Deus. Ele cumpriu. Cumpriu tudo. Nem um til, nem um jota da lei deixou de cumprir. Mas também o propósito da sua vinda, o seu sacrifício na cruz, ele não deixou de o cumprir. Ainda que fosse difícil, porque ele disse: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. No entanto, não se faça a minha vontade, mas a tua. E submeteu-se à vontade do Pai. E a vontade do Pai era que realmente ele fosse até ao fim. Ele realizasse essa eterna salvação. Ele realizasse uma obra incomparável, que mais ninguém podia realizar. Uma obra perfeita, um sacrifício perfeito, como o de um cordeiro imaculado e incontaminado. Não há ali sombra, não há ali mancha, não há ali defeito, não há ali nada que possa invalidar esse sacrifício perfeito que ele realizou a nosso favor. Por isso, nós fomos salvos, fomos purificados. Então, Cristo é superior a Moisés. Em primeiro lugar, o foco em Jesus. É o que nós estamos a ver. O foco em Jesus, os primeiros 2 versículos. Apóstolo da nossa confissão. Sumo sacerdote também da nossa confissão. Fiel ao que o constituiu. Como Moisés, em toda a sua casa. Aqui, sua casa é casa de quem? De Moisés? Não. Em toda a casa de Deus. Na casa de Deus. Moisés é o servo. E como servo não tem casa. Como servo, Moisés não tem casa. Nenhum servo tinha casa. Onde é que ele habitava? Habitava na casa do seu senhor. Para quem trabalhava. Era lá. Ele não tinha casa. Ele não era dono de casa nenhuma. Não é? Mas ele trabalhava, servia o seu senhor. E assim, aqui é feita uma comparação entre o Senhor Jesus, que foi fiel ao que o constituiu, como também Moisés, em toda a sua casa, em toda a casa de Deus, em tudo aquilo que o Senhor lhe deu a fazer, nomeadamente na casa física, o tabernáculo, que ele viu no monte, o seu modelo, o plano, o projeto, e transmitiu aos artífices como devia ser feito. Ele foi fiel. Ele não omitiu nada do que viu no monte.
Ele não deixou nunca de dizer ao povo aquilo que Deus lhe tinha transmitido. Portanto, o verdadeiro profeta também. Por isso é que nós também há bocado ouvimos e acompanhamos em Deuteronômio: o Senhor vos levantará entre vossos irmãos, isto é, no futuro, um profeta como eu, a ele ouvireis. Ouvireis. Quem não ouvir a voz daquele profeta, então Deus o requererá dessa pessoa. Essa pessoa será condenada, não é? É a pedra de esquina que foi colocada e que os edificadores rejeitaram, não é? A pedra angular, a pedra de esquina. O profeta, o verdadeiro profeta. O profeta com P maiúsculo. Esse sim, esse é que é o verdadeiro profeta. É o Senhor Jesus Cristo. Não há outro como Ele. Ele é o verdadeiro profeta. O verdadeiro apóstolo da nossa confissão. E assim como Moisés foi fiel, como servo, o Senhor Jesus Cristo foi fiel ao que o constituiu, então, para fazer esta grande obra. Porque ele é tido por digno de tanta maior glória do que Moisés. Portanto, a sua glória está tão acima da glória que Moisés merece, quanto aquele que o construtor, o edificador, merece mais glória do que a casa, a própria casa que ele edifica, não é? É uma construção frásica que aqui está de alguma forma rebuscada, é de alguma forma complicada, mas é isto que ela quer dizer, porque ele é tido por digno de tanta maior glória, aqui devia ser tanta e não tanto, de tanta maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Não é? Às vezes não é assim. As pessoas dão mais valor aos edifícios do que propriamente aos arquitetos que as projetaram, não é? Quem é que hoje se lembra do arquiteto, não é? Do Mosteiro da Batalha, por exemplo, ou dos Jerónimos. No entanto, eles existiram, mas por vezes nós trocamos as coisas, damos mais valor à obra, à casa, do que a quem a edificou. Mas para Deus não é assim. Aquele que edifica tem mais glória do que aquilo que é edificado, que é a casa. E quem edifica todas as coisas, como nós sabemos, é Deus. É Deus. Então, segunda parte, Cristo, o Filho, é superior ao servo. Cristo, o Filho de Deus, é superior ao servo. Moisés não podia ser de outra maneira. Ele tem maior glória do que Moisés. Assim como a glória do que edifica a casa é maior do que a glória da casa. Toda a casa tem um construtor, mas Deus edificou todas as coisas. Portanto, Deus é digno de toda a glória, porque Ele não edificou apenas casas, algumas casas. Ele edificou tudo. Ele edificou tudo o que existe. Ele edificou o planeta Terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra. E os céus é tudo o que existe, não é? Os céus é tudo o que existe para além deste lugarzinho onde nos encontramos. É tudo aquilo que nos rodeia. Nós podemos dizer que para fora da terra, não é? Nós chamamos-lhe os céus. Mas estes céus têm mais do que um significado, porque nós temos o céu físico, não é? Temos o cosmos, o céu físico. Mas temos o céu como domínio espiritual. O céu onde está Deus. O céu onde está Deus não é nem o sistema solar, nem a nossa galáxia, nem o conjunto de todas as galáxias. Não tem nada a ver. Deus está noutra dimensão, é uma dimensão espiritual.
não é? Onde não há espaço e onde não há tempo. E, portanto, quando falamos de céu, nós temos que precisar o que é que estamos a querer dizer. Se é o céu das estrelas e dos planetas, ou se é e das galáxias, ou se é o céu espiritual, morada, habitação de Deus, não é? Onde estão os anjos, os serafins, os querubins, etc. Onde estão todos os seres celestiais. Temos que fazer essa diferença. Mas qualquer deles, seja no domínio espiritual, seja no domínio físico, no domínio material, é Deus o Criador de tudo. É Deus o Criador de tudo. Foi Ele quem criou, não foi mais ninguém. Então, quanta honra e quanta glória não lhe são devidas. Não lhe são devidas. Então, agora o versículo 5. Na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, em toda a casa de Deus, como servo. Isto para quê? Para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Para testemunho. Isto é, para confirmação, como ilustração, como símbolo. Como símbolo. É por isso que nós vemos na palavra de Deus que a lei é santa. Deus não brinca. Assim como o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, foi coisa séria que Deus ordenou em Moisés para o seu povo Israel. A nova aliança não é menos séria, é algo que é glorioso e por isso é santo, é algo que é incontaminável, é algo em que há glória, Então, Moisés foi realmente fiel em toda a sua casa, como figura, como ilustração, como testemunho de que realmente as coisas que Deus faz são perfeitas. Não é para levar a sério uma e depois dizer, esta agora é banal, esta agora não é tão exigente. Às vezes já é até entre o povo de Deus a ideia de que o Deus do Velho Testamento era um Deus mau, era um Deus severo, era um Deus que castigava, que fazia. E que o Deus do Novo Testamento é um Deus bonzinho. Esta é a ideia que há entre muitos agnósticos, alguns até religiosos. E espero que os crentes não pensem desta maneira, os verdadeiros crentes, que não haja este tipo de pensamento, de que agora são tudo facilidades, e de que Deus agora não leva a sério as coisas. É verdade que, assim como Moisés foi fiel, nós temos que, e já lemos, que o Senhor Jesus Cristo também foi fiel em tudo. Ele disse que nada seria retirado da lei, nem um tilo, nem um jota. Quer isto dizer que nós temos que cumprir a lei? Não! Não da forma que os israelitas cumpriam, como mero formalismo religioso, como uma mera obrigação, como a satisfação da carne, como fazendo comparação entre si e os outros, como aquele fariseu fez no templo. Graças te dou a Deus, porque não sou como os demais, nem como este que está aqui, este publicano. E caracterizou os outros dizendo que eram homens roubadores e que eram isto e que eram aquilo, posto para ali a adjetivá-los de forma pejorativa. Ele não, ele era bom. Ele jejuava, dava esmolas, orava, fazia, acontecia. Ele só fazia coisas boas, estás a ver?
Ora, foi por isso que a lei a ninguém pôde justificar, porque realmente este homem, pensando que era o melhor do mundo, era um miserável pecador. Ninguém cumpre a lei, ninguém a consegue cumprir. Mas a lei é santa. A lei assim não tem mal, o mal não está, nem nunca esteve na lei. Então, Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho daquilo que havia de ser anunciado depois. E isto que havia de ser anunciado é o Evangelho. O Evangelho é coisa séria. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiramente do judeu, mas também, e também, do grego, do não-judeu, do gentio, daquele que não é judeu. Então, as coisas que agora foram anunciadas e que estão a ser anunciadas, aquelas coisas que haviam de vir, é o Evangelho de Jesus Cristo. É toda a doutrina que faz parte do Evangelho, aquilo que nos foi ensinado, aquilo em que devemos crer, aquilo que devemos reter para usar palavras que vamos ver a seguir nesta mesma passagem. Na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Realmente, o Velho Testamento, tudo, desde o próprio Moisés, que é uma figura de Cristo, até ao tabernáculo e depois ao templo de Salomão, todas as coisas apontavam para a nova realidade, para a nova Jerusalém. Apontavam para nós, apontavam para Cristo e a sua igreja, apontavam para esta unidade, para este corpo místico, que é o Senhor Jesus e a sua igreja. Apontavam para isto, era o que se havia de anunciar. Era aquilo que era, como diz Paulo, que era segredo, que era um mistério, que não estava revelado. Isto é, havia indícios, mas era preciso juntar as pontas, não é? As pontas estavam todas soltas e não havia ninguém que fosse capaz de as juntar. Só neste sentido é que podemos dizer que era mistério. Agora, nós vemos no Velho Testamento a igreja profetizada. Quem é que não vê? No próprio livro de Isaías, está lá. Está lá. O estar profetizado está. A morte de Cristo na cruz está lá profetizado, até de forma bastante clara. O Salmo 22, Isaías 53. Pelo menos estas duas. Mas não dá para entender muito bem. Principalmente quem tem já a partir de ideias formadas. A ideia de um Messias que vem com poder, que vem para destruir os inimigos da nação, que vem para os libertar, a ideia de um Messias guerreiro e cheio de autoridade, impede que os judeus ainda hoje consigam ver em Jesus de Nazaré o Messias. Não conseguem ver. No entanto, as credenciais estão todas lá. Todas. A Bíblia está cheia de referências a isso. E mais. E há mais livros, até fora da Bíblia, que falam disso. Olhem, há um pergaminho, um dos pergaminhos do Mar Morto, que foram eram muitos pergaminhos que foram encontrados desde a partir de 1947, depois 48 e depois por aí fora, sempre. E há um pergaminho que foi escondido. E porquê é que foi escondido? Não foi a Jordânia que esteve na posse desses pergaminhos entre 48 e 67 que o escondeu? Não. Quem o tornou praticamente secreto, a gente sabe quem foi. Foram os judeus.
principalmente os mais ortodoxos. Foram eles. E o manuscrito chama-se, ou é conhecido como o manuscrito do Filho de Deus. O manuscrito do Filho de Deus. E a sua linguagem, os seus termos, são praticamente iguais aos que estão em Lucas, no início do Evangelho de Lucas, na Anunciação, quando o anjo Gabriel, não é, fala com Maria e lhe diz: pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. E estas palavras estão lá nesse pergaminho que foi escrito cerca de 100 anos antes do Senhor Jesus vir a este mundo. Cerca de 100 anos. Agora já está. Em 1993 foi finalmente revelado este manuscrito. Mas esteve sonegado, esteve clandestino durante todo aquele tempo, desde 67 até 93. Não esteve disponível, porque aquilo que ele encerra é realmente muito forte, muito forte. Causa muita perplexidade para alguns. Causa, sem dúvida que causará. E não diz tudo, porque teria 3 colunas de texto e falta-lhe a 3ª coluna naquele pergaminho. Falta-lhe a 3ª coluna. Então, continuando. Cristo, agora versículo 6. Cristo como Filho, sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Digamos que aqui temos uma frase inconclusiva. Já leram bem este versículo? Não termina, pois não? Não termina. Mas Cristo, etc, etc, o quê? O quê? Não é? O quê? Mas nós sabemos qual é a resposta. O que é que estaria aqui a seguir? O que é que estava na mente do escritor que depois não passou para aqui? É que, na verdade, Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunha, etc. Mas Cristo como Filho, sobre a sua própria casa, a qual somos nós, isto é, a Igreja, ele é muito mais fiel e muito mais dedicado. Isto levou-o a ele morrer por nós. Efésios 5, não é? Quando fala aos maridos, no capítulo 5, creio que é o versículo 25, vós, maridos, amai as vossas mulheres, as vossas esposas, como também Cristo amou a Igreja e se entregou a si mesmo por ela. Vede esta fidelidade, vede esta dedicação, ao ponto de dar a sua vida. Portanto, tanto maior, ou quanto maior não é a fidelidade do Senhor Jesus. Se Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, quanto mais o Senhor Jesus Cristo. Uma vez que esta casa já não é uma casa feita de cortinas, não é? Pilares feitos em madeira, tábuas em madeira, peles de vários animais, incluindo ovelhas e cabras e texugos, etc. Todos esses materiais usados na construção do tabernáculo, as bases de prata que eram colocadas debaixo daquelas tábuas que formavam, portanto, as paredes, tudo aquilo. Mas agora, o edifício, a casa de Deus, assume uma outra dimensão. É uma dimensão espiritual, que é a Igreja. Porque diz, a qual casa
somos nós. Vede, Moisés foi fiel naquela casa. Ele era servo de Deus e foi fiel. Mas vede o Senhor Jesus, a fiel testemunha, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele foi fiel até ao fim. Foi fiel ao Pai que o comissionou e foi fiel à sua noiva, a Igreja, entregando-se a si mesmo por ela. A qual somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Há aqui um aviso, e um aviso muito solene. A palavra de Deus diz que aquele que está de pé, ou aquele que julga estar de pé, olhe, não caia. Há o perigo de cairmos. Há sempre o perigo de cairmos. Não é? Não está aqui em causa, de maneira nenhuma, nem uma salvação pelas obras. Não está aqui, de alguma forma, dúvida sobre a segurança dos crentes, de forma alguma, mas o que está aqui é aquilo que se constata na prática. É que, ao longo dos séculos, pessoas que iam muito bem, que andavam muito bem, tropeçaram e caíram. Aquele que cuida está de pé, olhe, não caia. Qualquer um de nós pode tropeçar e pode cair. E este é o apelo. É que nós, realmente até ao fim, temos que manter firme, como aqui diz, se tão somente conservarmos firme. Conservar firme é guardar. Uma cisterna que esteja bem vedada, bem isolada, não é? Que seja hermética, que não tenha qualquer infiltração, qualquer poro para onde a água ou o líquido que lá se colocar possa sair, não é? Isso dizemos que conserva, que guarda, que mantém. E é isto que aqui está a ser dito. É nós conservarmos firme a nossa convicção, isto é, a nossa fé, a confiança. O que é confiança? A fé não é mais do que a confiança que nós depositamos em Deus. Porquê é que o descrente é descrente? Porque ele não confia em Deus. Isto é, ele não deposita a sua confiança em Deus. Ele não precisa de afirmar, de dizer explicitamente: eu não confio que Deus seja capaz de me salvar, de me guardar, de me proteger dos perigos, de me dar saúde, de me dar vida, etc. Basta a atitude. A atitude em si caracteriza a pessoa. Ela não confia em Deus, porque da forma como vive, mostra que não depende, não coloca aos pés de Deus o seu futuro, a sua vida. Assim como não reconhece que para trás tudo lhe foi dado por Deus. E que nasceu porque Deus quis que ele nascesse. Não, nasci porque os meus pais quiseram. Não é? Se calhar já ouvimos isto muitas vezes. Ou nasci por acaso. Por acaso. Nem foram os meus pais que quiseram. Foi por acaso. E as pessoas dizem as mais variadas coisas. Dizem as mais variadas coisas. Mostrando assim a sua incredulidade. Mas a incredulidade é a falta de confiança em Deus. É o não confiar. E, portanto, ao não confiar, não tem fé. Fé. Não tem fé. O que é fé? A definição está aqui em Hebreus, no capítulo 11. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a prova das coisas que se não veem, daquilo que eu não posso ver com os meus olhos. Aquilo que aqui há ar, não há? Aqui há ar, oxigênio, azoto, não é? Dióxido de carbono, há aqui vários gases. Eu não os vejo. Mas eu acredito ou não acredito que há aqui oxigênio, que há aqui dióxido de carbono, que há aqui azoto, etc, etc. Acredito. E tenho a prova de que existem. Pode dizer, mas relativamente a Deus, onde é que está a prova? Nós temos a prova. Nós temos a prova. A criação, não é? Há aquela fé básica, aquela fé racional, que é a fé geral, a fé comum, que é para todos, porque tanto a sua glória como o seu eterno poder claramente se vêem pelas coisas que estão criadas, pela criação, não é? Lá vamos nós, novamente, com aquela metáfora do relógio, não é? O relojoeiro. O relógio existe porque alguém o fabricou. Não há um relógio que esteja aí, é aquele relógio que está lá na parede. Alguém fez aquele relógio. Senão ele não estava ali. E o universo, a Terra, o nosso corpo, o corpo de qualquer animal, o corpo de uma formiga, o corpo de um próprio micróbio, um vírus, tem mais complexidade do que aquele relógio. Mais complexidade do que o relógio. Portanto, tem que ser criado por alguém. Se não o acaso, realmente é muito poderoso. Não é? Então Cristo sobre a sua própria casa, e essa casa somos nós, se conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Portanto, meus amados irmãos, para terminar, que nós conservemos firme esta fé e esta esperança. Aqui está, o autor mais à frente define a fé, e ela está aqui, não é? Está aqui implícita essa definição. É o nós confiarmos em Deus e termos esperança em relação ao futuro. É no presente nós confiarmos em Deus e no futuro também termos esperança de que o desfecho é maravilhoso, porque foi Deus que o criou para nós. E, embora entrando já na segunda parte, que havemos de ver depois, e que fala do perigo da incredulidade, da desobediência, mas por amor de alguém que aqui esteja, nesta manhã, eu gostava de enfatizar o que já lemos, versículos 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, e a voz de Deus está aqui na palavra, nós ouvimos-la, nós lemos-la. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Como aconteceu lá com os israelitas, como depois havemos de ver mais em pormenor. Mas não endureçais os vossos corações. Porque é a dureza de coração que leva à incredulidade. E a incredulidade leva ao desvio. E o desvio leva à apostasia, não é? E à desobediência em relação à vontade de Deus. Que o Senhor nos ajude a nós considerarmos Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, a não trocarmos por nada deste mundo, não é? Não trocarmos Cristo por Moisés, por muito fiel que Moisés tenha sido, nós estamos na graça. Não vamos trocar mais a graça pela lei. Não vamos trocar mais a graça pela lei. Que ninguém queira apresentar-se perante Deus com obras
porque as obras não salvam. É pela fé, única e exclusivamente. Que o Senhor nos abençoe. Amém.